Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Vou perguntar de novo, bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. É um prazer enorme a gente ver uma casa cheia num sábado de manhã, friozinho e chovendo. E tem sido assim todos os santos encontros que a gente tem aqui. Olha aí, tá chegando até mais gente. Bom dia, Fátima, por favor, bom dia. Oi, Toninho, bom dia. Tem lugar aí, gente, vamos se acomodando. Eu sou a Laura Haddad, sou da produção, juntamente com a Flávia Vogue, nós somos da Luz de Produções. E em nome da Academia Paranaense de Letras, é um prazer enorme recebê-los e recebê-las aqui. É um primeiro projeto da Academia, eu gosto de falar e afirmar e sublinhar isso todos os encontros. É o primeiro projeto da Academia Paranaense de Letras, que é subsidiado pelo mecenato da Fundação Cultural de Curitiba, o nosso edital, né, de renúncia fiscal do mecenato. E aí é também um prazer dizer que a Serra Verde Express, eu acho importante também falarmos das pessoas que apoiam, que incentivam a cultura no Paraná, nas artes, em todas as linguagens. A Serra Verde está dando esse super apoio para a gente. E dizer também que esses encontros estão acontecendo aos sábados e nós temos apenas, além do Nilson de hoje, temos apenas mais dois. O Cicolim e depois, fechando aí com chave de ouro, Marta Moraes da Costa. O Cicolim vai falar sobre Valêncio Xavier e a Marta sobre o Carlos Dalla Stella. Até tivemos o prazer de estar sábado passado lá, né, gravando os vídeos com ele. Enfim, os encontros têm sido assim, absolutamente inesquecíveis, incríveis e principalmente encontros de muito afeto, de muita arte e muita integração. E esse é o papel da Academia Paranaense de Letras, né? Reunir diversas linguagens e abrir a academia para a comunidade. Então nós temos pessoas da literatura, da música. Semana passada tivemos a Etel Frota. Bom dia. Tivemos o Fernando Severo também com o cinema, falando um pouco sobre o cinema paranaense. Enfim, é um encontro multilinguagens, né? Eu também quero aproveitar, já que estamos falando de cinema, falar que o Eduardo Ramos está aqui também, o Fernando também. Enfim, amigos, pessoas incríveis assim, que estão sempre nos apoiando e principalmente fazendo desse encontro esse lugar tão afetuoso e tão gostoso de nossos encontros do SAS. Preciso dizer que o nosso encontro vai até meio-dia, mas a gente arrasta um pouquinho. Tem um café, tem uma saladinha de frutas, tem uma aguinha, tem um pãozinho, um bolinho, fiquem à vontade. É um encontro muito informal, é uma conversa mesmo, não levantem, tem banheiro aqui fora, enfim. Muito bem-vindos e muito bem-vindas, um ótimo encontro para todos nós. Talvez a gente no finalzinho conversamos um pouco aqui, não vamos dar intervalos, vamos tocar direto, daí se houver necessidade a gente dá uma paradinha, tá bom? Acho que não esqueci nada, somente a coisa mais importante, apresentar o nosso convidado de hoje no encontro Leituras do Belvedere, que é o Nilson Monteiro falando sobre Domingos Peregrino. Fátima, tem uma cadeira para você.
Fabiano, pega um jarro d'água, por favor, que eu só não sou camelo. Hoje eu sou de assistente aqui para ajudar nos vídeos aqui. Bom, a Laura já contou tudo, eu acho que não preciso fazer nem palestra. Mas obrigado a todo mundo, porque chuva, Curitiba, a gente sabe que faz calor no dia 24 de outubro, às 2 horas da tarde. Então, mas eu gostei muitíssimo que alguns números estivessem aqui e vou tentar, com esse bate-papo, dar uma ideia de um cara que muita gente conhece aqui em Curitiba e no Brasil, mas pouca gente conhece as entranhas da vida desse cara. Muita gente conhece porque tem 40 livros editados, eu só trouxe esses, e é porque esses são importantes nessa conversa aqui. Então, eu vou falando, se vocês quiserem, levanta a mão, pergunta, tá? Vamos fazer uma conversa sobre isso. Então, Laura, te peço o favor de soltar a fera aí. Apagar a luz aí, por favor. Olá, vocês que vieram ouvir Nilson Monteiro falar sobre minha obra, eu quero falar algumas palavras a pedido dele. Primeiro, falar que a minha literatura ela é escrita de forma coloquial, em linguagem coloquial, como quem fala, seguindo a língua falada pelo povo, e não a língua escrita, a língua culta da literatura. Então eu quero transformar essa língua comum, cotidiana, numa língua de, vamos dizer assim, de ressonância, de brilho literário. Esse brilho, ele aparece através de detalhes que as pessoas dificilmente, às vezes, conseguem perceber conscientemente, que é o jogo de sílabas, vogais e consoantes nas frases e no ritmo das frases. Meus mestres nisso são Graciliano Ramos e Ernest Hemingway. Eu decidi seguir essa linha, essa literatura de agregação, quando, aos 17 anos, li Panorama of Fine Danzweit, Panorama de Fine Danzweit, esqueci o nome agora, mas numa biblioteca, aos 17 anos, é uma literatura de vanguarda, difícil de entender, e eu falei, não quero essa literatura que eu não quero fazer. Quero fazer uma literatura oposta a essa literatura clara e seja entendida por todos. Espero que assim vocês gostem da minha literatura. Obrigado. Eu vou tentar mostrar que esse cara estava certo, ele fez essa gravação. Não sei se eu consigo, porque ele é bom nisso, e eu não, mas vou tentar mostrar que ele estava certo. Eu vou fazer essa conversa nossa em partes para a gente entender o que a vida dele é fundamental na literatura que ele pratica e que ele pretende que seja uma literatura simples. Nilson, eu quero retificar o que eu falei para você no início. Eu pensei que você iria falar sobre um escritor cujo nome eu não recordo, que é daqui e que tem também milhões de livros editados, mas é subliteratura, é literatura popular. E graças a Deus que não é sobre ele, você vai falar, mas esse é o Esse eu conhecia falar. Bom, o Pellegrino, obviamente, ele é descendente de italianos, e porque assim, desde criança, na pré-adolescência, na adolescência, quando se conheceu, nós o chamamos de Dinho. Então, vocês me perdoem, Domingos Pellegrino é muito pomposo, é uma literatura muito composta, para mim, vou chamar de Dinho mesmo. E o Dinho, os pais dele, como várias pessoas que foram para o Norte do Paraná, vieram do interior de São Paulo. Os pais deles eram de Capivari, em São Paulo. E a família dele, onde tudo começa a literatura dele, né? Ele era filho do seu Domingos, por isso o apelido, Dominguinhos Dinho, e da Dona Maria. Eles, naquela época em Londrina, eles chegaram em Londrina no início de tudo. Londrina tem 90 anos, ele tem 75 anos, nascido no dia 23 de
de 7 de 1949. Segundo os entendidos, ele é leonino. Os sinais é leão. Bom, o seu Domingos e a Dona Maria foram morar no fundo da casa do Nono. O Nono tinha uma casa na frente, de madeira, com a fachada. Aqui no Vitinho tem um monte de casas assim, com a fachada de tijolos. E o seu Domingos e a Dona Maria foram morar lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque o seu Domingos, na frente da casa do pai dele, ele montou uma barbearia, ele era barbeiro. E a Dona Maria, sem que o marido dela soubesse, ela alugou um sobrado em frente à casa onde eles moravam, e o marido ficou bravo, claro, né? Mas o dinheiro de barbeiro não estava dando. Então, a Dona Maria comprou aquilo lá, e lá tomou o nome de Pensão Alto Paraná, que está por aqui, que ele fez um livro em cima disso. Ele tem 4 filhos, eu estou falando só da família dele, tem um neto que não desgruda do vô, fica grudado no vô 24 horas por dia, e ele já está, eu não sei quantas mulheres já casou, me chamei, mas ele tem uma coisa que eu me recordo muito dele, e que marcou também a literatura dele. Ele tinha uma cachorra chamada Guarina, que quem não conhecer, meu cunhado, a cachorra era o demônio, né? Pulava os muros, era muito agitado. E os cachorros têm um conto especial em vários livros do período do Dinho. Então, esse cara, além de gostar de cachorro, ele também se formou em letras na Universidade Estadual de Londrina e fez uma especialização em letras na Universidade em Assis, no estado de São Paulo, no interior. E, na verdade, ele nem chegou a dar aula, ele é aula dos cursinhos, mas ele é basicamente jornalista e escritor. Né? E o que tudo isso tem a ver com a obra do PB? A gente vai entender. A gente teve uma convivência desde jovem, eu diria, né? Tanto que eu tenho 73, ele tem 75, ele que me ensinava as coisas da adolescência, inclusive as coisas ruins. Mas também a gente teve uma convivência muito grande, não só como amigos, mas que depois passou para o jornalismo e para a literatura. No início da nossa amizade, ele tinha um Fusca velho, um Fusca azul, e esse Fusca, ele passou madrugadas tentando convencer a política que ele acreditava, a política mesmo, e eu acreditei. E essa amizade, com certeza, ajudou em muito no primeiro jornal que nós trabalhamos juntos. Era um jornal chamado Novo Jornal, uma pessoa aqui de Curitiba, que era um empresário chamado Cléto de Assis, botou o jornal em Londrina. O programador visual do jornal é um artista, o Paulo com certeza conhece, é o Cléto de Assis. Né? Ele é um programador, o jornal era belíssimo, era um semanário belíssimo. Né? Hoje, eu acho que, bom, hoje não tem mais jornal, né? Tem os jornais aí que eu faço questão de ficar longe, mas era um jornal, digamos, para a época que ainda tinha jornalismo impresso, era um jornal que fazia inveja. E ali começou então a convivência nossa jornalista. Ele era o chefe de reportagem, ele já havia trabalhado na Folha de Londrina, e ele convocou um batalhão de repórteres para trabalhar junto com ele. Eu, o Roldão Arruda e o Marcelo Eical. Não cabia de nação, eram 3. E ainda tinha um fotógrafo que era um amigo nosso, chamado Cachimbo. Muita gente conheceu, o Samuel conheceu, que o nome dele era Herto Procópio, mas a gente conhecia por Cachimbo. Assim como a gente conhecia o Dinho, nunca falando para ele Domingos ou Peregrino. As matérias eram todas discutidas coletivamente, que a gente cabia num pedacinho de mesa, né? E quando eu vi que o cara também era genial em jornalismo, o primeiro número do Novo Jornal, ele botou uma foto desse tamanho, um cavalo,
rabo do cavalo levantado. E em Londrina, quem conhece, sabe que tem a Londrina, da parte de cima da linha do trem e da parte de baixo. Os pés de chinelo vão tudo para baixo, onde nós morávamos, é óbvio. E os pouco melhores para a parte de cima. E essa linha dividia a cidade. Então o Peregrino usou isso para dizer um título definitivo naquilo. 2 Londrina e 40 erros. E a matéria era dele, e ele descreveu os erros que ele via na parte de baixo, que era mais pobre, e na parte de cima. Foi muito legal. Eu queria, Maria, que você mostrasse aquele recorte de comentário. Da infância, você Ah, sim, faz um favor. Eu vou mostrar algumas fotos do rapazinho quando era criança. Esse é o próprio Dinho. Não. Fui eu que apaguei isso. Cheguei atrasado e apaguei tudo. Não, é assim. Esse é o nosso futuro escritor com um bumbo na mão, né? Não, antes, por favor. Ele tem um burrico. E esse é ele com o seu Domingos verdadeiro, que é o Domingos pai, e ele é o Dominguinhos, virou Dinho, né? É a foto também da infância. Agora eu peço a palavra para aquele escrito. Veja, ele botou ali uma história que realmente aconteceu. Nós trabalhamos já no jornal. E os americanos tinham acabado de chegar à Lua, chegado à Lua há um ano, e todos os jornais, óbvio, diários, levavam uma extrema vantagem em relação a nós, que éramos um semanário. Aí eu falei, na reunião do Paulo, falei, por que a gente não vai para a rua escutar as pessoas e perguntar para elas se elas acreditam que o homem foi para a Lua, não foi para a Lua? E aí eu fui ouvir um monte de gente, jogador de futebol, prostituta, um astrônomo e uma senhora chamada Dona Maria, que era lavadeira, e a Dona Maria falou, quem foi para a Lua? Coisa nenhuma. Se esses caras forem para a Lua, o São Jorge pega aquela lança e fura o bucho deles. E essa história foi uma matéria que fez muito sucesso. E a gente aprendeu. Temos que ouvir as pessoas. Temos que ouvir as pessoas sempre. O jornalismo, isso é uma regra, é básico. Tenho aqui vários amigos jornalistas, o Hélio, professor de jornalismo, a Adélia, enfim, a Fifi. Nós sabemos que o jornalismo exige que você ouça as pessoas. E o Dinho começou isso lá atrás. Como o pai dele tinha uma barbearia e recebia lavradores, trabalhadores braçais da cidade, as pessoas mais simples na barbearia e também outras pessoas, o Dinho ficava de ouvido, ele tinha uma orelhinha bem avantajada, ouvindo tudo que aqueles caras contavam, né? As histórias. A mãe dele também tinha pensão, e pela pensão passavam segundeiros, todo mundo sabe que é segundeiro, né? O cara vende uma coisa que não é dele. Então, um documento falso, aí o cara vai ver o que se existe, não existe, e dançou. Atendia, naquela época, colonos, que a cafeicultura estava numa época de ascensão e brilho em Londrina, né? Ao contrário de hoje. A mãe dele ouvia viajantes. E o Dinho ouvia as histórias que contava para a mãe dele. Então, veja, ele já tinha essa percepção de jornalismo, nunca pensou em ser escritor, naquela época, com 9, com 8 anos, mas já tinha essa percepção de ouvir as pessoas. E isso vai se revelar em toda a obra dele. Todos esses livros que estão aqui, e mais dezenas, pessoal, 40 livros ele fez, se revela essa tentativa, não, essa busca de ouvir as pessoas. Isso eu aprendi com ele também. E todos os caras que trabalhavam com ele, seja em qualquer jornal que a gente trabalhou, nós trabalhamos juntos na Folha de Londrina, num jornal chamado Panorama, no Novo Jornal, foi o início de tudo, e no jornal chamado Panorama, que era do Paulo Pimentel, e que ele pretendia que o jornal fosse o segundo jornal do país.
ele contratou para isso 42 jornalistas de alto padrão, entre aspas, mas eram conhecidíssimos. Em São Paulo, era o pessoal que fez a Realidade, que fez o Jornal da Tarde, eram uns bitelo em termos de comunicação. E essas pessoas foram para Londrina, e lá em Londrina eles pegaram uma meia dúzia, uns 7 pinguins, que éramos nós, né? Eu, Peregrini, o Marcelo, para variar, o Rondão, que mais? A Celinho, o Tadeu, enfim, uma meia dúzia de pessoas. E nós trabalhamos nesse jornal também. Infelizmente, esse jornal morreu com 1 ano e meio, não aguentou. Com 2 meses, aquele pessoal que veio de São Paulo foi embora, que a pressão de uma cidade provinciana, como era Londrina, agora piorou, não ia aguentar aqueles jornalistas fazendo o jornalismo que a gente fazia. Né? Uma árvore caída na rua, por exemplo, os caras fizeram uma foto desse tamanho, na primeira página, dizendo assassinado. Então, esse era o tipo que eles faziam, e a gente aprendeu muito com esses caras, muito. Bom, então, depois do panorama, e depois da Laurinha já ter mostrado no recorte, eu estou tremendo, viu? Tem a foto de vocês dois aí. Pois, por favor. Você está falando do As fotos de redação. Essa foto é na Folha de Londrina. Eu ainda tinha cabelo, ainda tinha barba. A gente era bonitinho, pelo menos, né? Agora viraram aqueles velhinhos, mas a gente trabalhou juntos, por isso que a Laura está mandando tudo para mim. Tem outras fotos que virão depois, que são mais comprometedoras ainda. Tem uma foto do Peregrini como repórter, na estrada. Aí ele ensinava para a gente que tinha que ouvir as pessoas. Ele ensinava não, ele transmitia com os gestos dele no jornalismo. E aí ele está bem novinho, também na época tinha barba, cabelo. Hoje já está mais difícil, já está mais rarinho, né? Mas a gente foi aprendendo, aí, por isso que eu estou mostrando tudo isso para vocês, a importância enorme que tem ouvir as pessoas, tanto para o jornalismo quanto para a literatura. Ninguém pega literatura, ninguém é mágico, é gênio de criar literatura. O Hemingway não criou literatura assim. Ninguém criou. O Leprevot aqui também é uma testemunha ocular e grandiosa para dizer que a gente não faz literatura se não ouvir as pessoas. Bom, então eu vou passar agora para um conto chamado O Dinho junto aos seus amigos. Né? Festivais, publicações, palestras. Ele usava muito a ajuda e nós usávamos muito a ajuda dele. Você tem uma essa do movimento estudantil? Bom. Essa aqui, né? Não, essa aí agora que a gente já está bem velhinho, inclusive tem outro velho junto com nós ali que andando. Qual que é? Não, já te mostro, já te mostro. Bom, lá para esse, gente que fazia jornalismo, fazia também literatura junto. Tá? A gente passou também pela época do mimeógrafo a álcool, e não era só mimeógrafo que era álcool, quando funcionava assim também. Funcionava. E aqui eu trouxe uma amostra disso, que é chamada Construção, e que eu gostaria que alguém lesse, a Adélia, por favor. Está aqui uma poesia dessa época, que era dos Domingos, e juntou mais um bando com uma laia, que era a gente, que fizemos esse claro, até eu achava ele foram uns 3 dias, mas peraí, viu, Adélia? Eu marquei aqui com o negocinho. Meu. Tô vendo aqui. Eu não. Você vê que a cegueira não é agora, não. Muito obrigado. Eu queria que a Adélia lesse uma poesia chamada Chuva, e hoje bem a ver com chuva, né? Enquanto isso, toma água para refrescar. A primeira leitura é complicado, né? Mas em todo caso, vamos lá. Chuva. A chuva continuada
abre erosões do teu peito, e nos maduros milharais além da janela. A semana de chuva te cavou nas costelas sulcos de impaciência. Os rios engordam nos leitos. Você é aprisionado entre calhas repletas. O milho, quando mofa, é mais fome que se ceva. Seria teu domingo. É tempo de colheita. Nos galpões do horizonte, muitas mãos de palha áspera também se esmagam, debulham impaciência, enquanto a chuva cava no milharal no teu peito. Seria teu domingo maduro que se encharca. É tempo de colheita. A fome espera e espreita como você na janela. Você não sairá de casa. A fome de muitos sacos ficará menos cheia. Então, ele já era bem melhor que nós, né? Ver a nossa poesia que se arrepia. Mas o Domingos, essa conversa vai mostrar, ele tem uma extrema ligação com a terra. Em todos os seus livros. Não é só nessa construção. Porque eu iria dizer isso mais para frente, mas como ele mudou para Londrina, Londrina não tinha nenhuma rua cascalhada, ou que seja, tudo de barro, lama vermelha, eu acho que isso causou nele também, e ali era muito rural, a cidade não tinha nada de urbana, de faculdade, etc. Ele amou a terra. Se eu chorar de novo, eu vou cantar. Eu me redimo. Eu sou uma margarina. O Hernani, que é aqui da academia, me diz que existem vários mares no mundo e tem o Mar Nilson. Então, o primeiro livreto que o Pellegrini editou chama-se Conversa Clara, né? E foi, eu estou dizendo isso como os amigos se envolviam. Essa capa foi criada por um outro amigo nosso, chamado Carlos Versosa, que fez não só essa capa, mas várias capas dos jornais que a gente fez, e fez um livro que eu recomendo para todo mundo, principalmente para aqueles que gostam de haikai, chamado Oku, em japonês, viu? E ele explica ali o que é o haikai, como se faz haikai, que todo mundo acha que é facílimo, né? Então, o Versosa fez essa capa, além de vários livros de poesia, e esse livro que eu estou falando para vocês, que é muito bom. Agora sim, Paulinha, claro, eu queria que vocês vissem para mim essa parte do rascunho. Vejam essa página que eu tenho aqui, e guardo isso com muito carinho. Essa página chamava-se Rascunho, foi um nome muito precursor do jornal do Vieira Pereira, porque essa página tem só 53 anos. Né? Ele fez essa página na Folha de Londrina por um longo tempo, depois passou o balaio para mim, que editei também por um tempo, que depois voltou para o Versosa, aqui eu estou falando, e finalmente foi para o Admir Assunção, que é um poeta premiado também, Jabuti, etc. Mas é essa página que vocês estão vendo ali, que a Laurinha já fez um milagre que eu não consigo fazer, que é o milagre da informática. Então, já vou virar a página aqui, senão eu me esqueço. A produção literária do norte do Paraná, ele é extremamente fecunda. Quem disse isso, quem dizia isso, era o Leminski, que era um provocador. Né? E ele fez uma vez um artigo no jornal Correio de Notícias, dizendo que Londrina estava a léguas de distância à frente de Curitiba. Um provocador. Né? Mas ele falou de várias pessoas e falou do Domingos, do Dinho. E disse que o Dinho foi o primeiro escritor paranaense, fora da Trevisan, fora os nossos Emiliano Peneta, os nossos lá de trás, né? Que o Dinho, na nossa época, da nossa idade, foi o primeiro escritor a ganhar projeção nacional. Antes dele, inclusive. E o Leminski disse isso
num artigo do Correio de Notícias. E os dois eram gato e cachorro, viviam brigando dia e noite. Mas ele disse isso do Domingos. E depois que o Lenício morreu, o Pellegrini fez um livro chamado, não me lembro o nome, mas que tem uma briga fantástica com a família do Lenício, né? Mas no norte do Paraná, que ele falou, alguns nomes, você tem Rodrigo Garcia Lopes, Carlos Versosa, Laurentino Gomes, que é nosso dele, Miguel Chances Neto, Maurício Arruda Mendonça, Ademir Demarque, José Antônio Pedreado, que vou falar de um outro livro dele, Ademir Assunção, Marco Temasco, e entre os mais novos, Flá Quintanilha, Marco Fabiani, Nelson Capocho. Fabiani já deu uma palestra aqui para nós na academia. Samanta Abreu, Célia Muzini, e tem um dia, Cristiano, o Portoloto, que é um escritor de teatro, que nem vai aparecer aqui também, pode deixar. Mas esses caras todos nasceram de um primeiro vento que houve em Londrina, né? E esse primeiro vento eu imputo ao Aldinho, porque ele é que reunia as pessoas. Tinha um grupo lá em Londrina, grupo base de literatura, que nós estudávamos literatura ali, não era cascata, né? Eram pessoas colegiais, universitários, e como o bichinho era mais velho, mas também eu acho que era o mais brilhante daquela cambada toda, ele vivia discutindo, e a gente também brigamos muito, né? E eu esqueci de contar para vocês 3 manias que tinha o Dinho. Uma era pegar a caneta Bic e ficar rodando, assim, eu não tenho essa destreza. Ficava rodando a caneta Bic assim, né? O dia inteiro ficava rodando aquele troço. E roía a unha, que a unha dele vinha aqui embaixo nas cutículas. E a outra mania que ele tinha e continua até hoje era carregar um bloquinho e uma caneta. Sempre. E ali estavam as ideias dele de literatura, de jornalismo, de poesia para as meninas que ele queria namorar, estava tudo ali dentro. Nisso, ele parece muito com o Jaime Lerner. O Lerner nunca largou de um caderninho onde tinha uma ideia de urbanismo, tinha uma ideia de inventar um carro elétrico, uma cadeira que vira para cima, e ele anotava tudo naqueles caderninhos. O Lerner tem mais de 300 caderninhos daquilo. Eu não sei quantos bloquinhos o Dinho tem, mas era um costume dele e até hoje continua. Então é importante porque isso redundava na literatura dele, no jornalismo dele. Bom, aí veio o Dinho, figura política. Ele sempre foi um cara metido com política para o desespero absoluto da Dona Maria, mãe dele. Ela não podia ouvir falar em política. Quando um dia ficou sabendo que um amigo nosso guardava um revólver na casa dele, aliás, um amigo nosso que fazia revolução sozinho, a Dona Maria quase morreu do coração. Né? E ela tinha muito sentimento, porque o Dinho teve uma irmã, não era filho único, mas que morreu precocemente de câncer, então ele virou o queridinho da mamãe. E ela tinha muito medo. Mas veja, o Dinho foi representante da União Nacional dos Estudantes no norte do Paraná, em 1968, um ano que todos nós temos cicatriz desse ano. Ele foi ligado também ao Partido Comunista, mas ele, ao longo dos anos, achava que era melhor falar ismo, falar arte. Então ele trocou ismo, comunismo, capitalismo, frescurismo, por arte, liberdade, solidariedade. Então ele trocou isso e saiu do partido. Ele não era bem entrado no partido, mas ele tinha amigo e tal. Era praticamente um sócio do Partido Comunista. Ele saiu de lá e me deu uma entrevista para a Folha de Londrina, cujo título era Deixei de Ser Comunista. E ele conta tudo isso, desde criança, etc. Nessa época, que a ditadura matou, massacrou, esmagou gente, muitos amigos do Pellegrini que moravam em Londrina fugiram, foi uma demandada geral. Foram para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, enfim, dos países onde eles podiam respirar. Alguns foram até para Paris, que era uma coisa mais sofisticada, mas ele permaneceu em Londrina e foi presidente do Comitê de Anistia durante 77 a 79. Então,
durante 2 anos. Foi também um agitador na época das diretas já. Ele era do MDB e de 1988 até 1992 ele foi secretário de Cultura em Londrina, onde ele praticava essa política que ele acreditava, de solidariedade, de igualdade, de universidade. Bom, eu queria, Laura, que você passasse, por favor, uma equipe que está fazendo um discurso, um monte de gente, que é política. É essa aí. Veja, ele já tinha saído da universidade bem antes, porque ele era 2 anos à frente da gente na universidade. Essa foto, a reitoria, que era, entre aspas, mandada na época pelo senhor Oscar Alves, digníssimo genro, para nosso ex-governador de Braga, era um horror na universidade. Eles criaram uma polícia especial, a AES, Assessoria Especial de Segurança e Informação. Essa foto, a universidade arrebentou aquela casa que era sede do TCE e confiscou, eu digo roubou, uma máquina que o TCE tinha comprado a duras penas para imprimir o jornal, que chamava Poeira. Eles levaram essa máquina. E os 2 primeiros a chegar lá para manifestar contra foi o Dinho e o José Richa. E fizeram ali discurso, depois chegou mais um monte de gente, político, aí era uma beleza que chegaram o Richa e chegou mais uns 15 políticos atrás. E todos discursaram. Mas ele foi a primeira pessoa a defender a democracia. E isso mostra que ele estava sempre ligado à política. Aí vem literatura. Estou ficando sério, tá? Sim. Na literatura, ele criou, cofundou com um monte de gente, a gente estava sempre no mesmo balaio, algumas entidades, não diria marginais, algumas entidades fora do formal. Né? A Marta está aqui também, você não pode fugir. E aqui em Curitiba, foi criada, não em Curitiba, no Paraná, a Editora Cooperativa de Escritores, Paraná e São Paulo. E dessa editora faziam parte o Hamilton Faria, que não teve problema, não pôde vir até aqui, o Reinaldo Duarte, tinha mais alguém de Curitiba, Raimundo Caruso, mas tinha mais alguém de Curitiba, daqui a pouquinho, né? Bento Lemis, que deu o pau para a gente, que botou esse troço de escritores. Mas, de qualquer forma, essa editora editou alguns livros que foram muito importantes. Eu lembro aqui do Tempos, que eu trouxe também um recorte aqui, porque eu não consegui fazer aqui, que a Laura me pediu. Esse livro foi lançado em São Paulo, em Londrina, e que tinha 3 marginais de Londrina, o Dinho, o Paulo Nassar, e esse que nos fala, e 2 marginais de Curitiba, o Hamilton Faria e o Reinaldo Duarte. Daqui, infelizmente, só morreu o Reinaldo Duarte. Bom, essa mesma editora cooperativa, depois foi para São Paulo e fez uma parceria com a editora Pindaíba, que era do Arnaldo Xavier, do Aristides Scaff, gente ligada à literatura de uma forma diária, horária, minutária. E dessa editora Pindaíba foi também para Belo Horizonte, para outras pessoas que o jornal não vou lembrar agora, e virou uma cooperativa, entre aspas, nacional. Se não era nacional, a distribuição era nacional. Né? A gente fazia isso. Depois, o Roberto Gomes, que era dono da editora Criar, aqui de Curitiba, e o Roberto Gomes também é da academia, lançou um livro chamado Feiticeiro Inventor, que juntou Helena Collodi, que também era da academia, e que, não vou falar, senão vou chorar, a Helena Collodi, assim, 8 pessoas, né? O nome de todos eu não vou lembrar, mas tinha os 3 Londrina, eu, o Peregrino e o Nassar. Aqui tinha o Hamilton Faria, o Reinaldo Duarte, o Raimundo Caruso, a Helena Collodi, o Leminski. Então, esse Feiticeiro Inventor foi um livro marcante, pelo menos para nós.
estávamos nele, né? E também o Roberto Gomes é culpado por isso aqui, ó. Segunda-feira do livro de Curitiba. A palavra de Curitiba talvez tenha nascido aqui, lá atrás, isso aqui talvez tenha sido o embrião. E aqui tinha algumas pessoas, a Marta Moraes, que é uma grande escritora, ela que estava aqui no meio desse balaio, o Alberto Cardoso, que muitos conheceram, né, principalmente a Débora, a gente tem um Zé Eduardo Cardoso, o polaco, o Tadeu, né, algumas pessoas, Alice Ruiz, o tal do Lenine, quem mais? Muitas pessoas que são aqui de Curitiba, o Beco Prado, o Leopoldo Scherer, Marisa Manuel, que me prometeu que viria aqui, vai ficar na minha promessa, ela viria. O Valente Xavier, o Rubens Social, enfim, isso aqui juntou ainda mais a literatura que se fazia no norte do Paraná e no sul do Paraná, especialmente Londrina e Curitiba, né? Opa, isso aqui foi uma coisa muito legal para nós. Lá em São Paulo, além de tudo, a gente juntava o Glauco Matoso, que depois ficou famoso, com a música do Caetano Veloso, mas nem sabíamos que ia ter um amigo famoso, né? Mas estava lá. Continuarei. O Domingos, ou o Dinho, sempre foi um escritor multimídia. Ele se meteu em montes de lugares de arte, né? Não só na literatura, no cinema, na música, enfim, vários tipos de arte, né? Ele se meteu. E em todos eles, ele também foi bem acompanhado por pessoas, eu diria de qualidade, sem nenhum receio de dizer isso, e esse grupo de pessoas faziam coisas que ficavam marcadas na história de Londrina, pelo menos. Ele andava com um bando lá, que era o Itamar Assunção, a Denise Assunção, o Arredo Banabé, o Robson Borba, a Neuzinha Pinheiro, que são pessoas conhecidas hoje no Brasil. E esse bando fez um show escrito pelo Pellegrini, um roteiro escrito pelo Pellegrini, chamado Na Boca do Bode. E foi uma cacetada na cidade. Vocês imaginem, né, o tipo de artista que foi para lá, Bortolotto, né, o Mário, levou um grupo de rock doido, e aí cantou Itamar Assunção, o Banabé, a Neuza Pinheiro. Paulo Banabé, não? O Paulinho era ligado ao cinema. O Paulinho Banabé fazia cinema. Ele se metia música também, mas não era. Ele era cineasta. E também era ligado ao Pellegrini. Então o bicho era multimídia. Não tinha que não se metesse. Né? Houve lá um show também em Cambé, chamado Colher de Chá, né, que foi o Woodstock daquela banda do Brasil. Ele não participou diretamente, mas indiretamente muitos de nós participamos, porque lá foi gente muito famosa, Rita Lee, né, junto que estava com a Rita Lee, lá os Mutantes, e vários outros desconhecidos, mas foi uma loucura igual foi o Woodstock, numa lama desgraçada, lá em Cambé, num sítio em Cambé, e a gente mais fez foi beber e entrar na lama. Mas os caras cantavam. E ele estava metido nisso também. Bom, eu queria contar uma coisa meio triste. Tamara, vai. Dolorosa. Que acontecia lá em Londrina, que era tido como liberdade, como acontece hoje no país inteiro. E no país inteiro já acontecia. O Itamar Assunção, ele cantava pra gente na casa do Apolo Teodoro, que era do teatro, cantava em vários lugares ali, dava canja pra gente, né? E naquela época ele cantava muito música do Milton Nascimento, não era o Itamar que o Brasil ficou conhecido, que cantou o Nego Digo, né? Que é uma maravilha, né? Bom, o Itamar pegou, nós saímos da casa do Apolo, ele pegou um gravador desse tamanho, de madrugada, e foi pela Rua Sergipe, né? Londrina, quem conhece, a Rua Sergipe é uma cultura de comércio, e à noite uma rua, entre aspas, abandonada. Bom, Itamar, preto, com um gravador na mão, de madrugada, foi preso. Não tinha saído, foi preso.
E aí ele queria convencer os caras, mostrou as músicas dele para os caras, não quer saber de música, está preso, meu irmão, vai para a cadeia. E o Dinho foi, que era o dono do gravador, foi no outro dia, e no outro dia foi a maior canseira para provar que o gravador era dele, porque ele não tinha nota, não tinha nada. E conseguiu soltar o Itamar. E o Itamar virou aquilo que o Brasil conheceu. O Dinho também, em 68, nosso ano de cicatrizes, foi um dos fundadores do Festival Universitário de Teatro. Hoje, Festival Internacional de Teatro de Londrina, conhecido por vários países, né? Ele foi um dos criadores, organizadores, junto a outros amigos nossos, o César, junto a outras várias pessoas. Mas ele criou. No teatro, ele vivia com pessoas, eu falei algumas, mas com o Mário Bortolotto, a Nietzsche Jacon, que foi diretora aqui do AIR, e os outros também, a Denise Assunção, Itamar Assunção, o Cícero Carvalho, Roldão Arruda. O grupo da Nietzsche ganhou todos os prêmios de teatro que a gente tem notícia no país, né? E o Pedrinho, o Dinho, ele escreveu uma peça chamada O Lobo e as Estrelas, e eu tentei virar ator. Durou 4 ensaios. E aí eu vi que eu era incompetente, absolutamente incompetente. Ele disse, você vai ser bom como escritor, agora como ator pode ir embora. E fui embora, não deu no meu teatro. E outras pessoas fizeram, e fizeram bem, como a Apolo, o Wilton, enfim. Na música, todo aquele pessoal que eu já falei para vocês, ele tinha interesse em todos os campos da arte. Ele não ficava restrito à literatura. Enquanto isso, ia escrevendo. Aí eu também queria, se eu achar, não vou achar. Então, tem um poema chamado Chacareiro, que também mostra assim, a ligação extrema do Dinho com a terra. Né? Ele também, e aí veio o Chacareiro, ele comprou uma chácara a uns 3 quilômetros de Londrina, no centro de Londrina. No centro ele ficava irritadíssimo com aquelas manifestações. Ele morava numa rua lá, que é o Calçadão, num prédio, onde também morava a mãe, a Dona Maria, era uma galinha só, não largava. E era um barulhão desgraçado de manifestação e tal. E nós que sempre lutamos para manifestação, hoje eu sei quanto é duro. Moro ali numa rua que tem marcha de não sei o quê, marcha não sei o quê, marcha não sei o quê, e ali você estoura a vida. Ele morava e ele mudou com uma chácara. Também porque ele amava a terra. Né? E dessa chácara nasceu Notícias da Chácara, que é um livro que ele fez, e nasceu um outro livro, que é O Caso da Chácara Chão. E esse eu queria falar também um pouquinho para vocês. Hã? Muito bom. Nilson, é o terceiro. Não, Passando o Vermelho. O Caso da Chácara Chão. O Caso da Chácara Chão. Bom, eu ia falar depois, mas com esse livro ele ganhou um dos prêmios Jabuti que ele ganhou. Ele ganhou só 6 prêmios Jabuti. Tem uma criação de tartaruga na casa dele que demora. 6 prêmios Jabuti, e esse aqui foi um deles. Feito com inspiração, obviamente, da chácara, porque ele vivia na chácara. O outro é Notícias da Chácara, que foi editado pelo Miguel, quando era da imprensa oficial. Mas eu queria dizer, então, outra coisa. Os livros e a participação do Dinho em coletâneas e antologia de contos, eles não estão só aqui no Brasil. É uma coisa que a gente não sabe. Eles são vendidos também nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, no Chile, no México, em Cuba, em Dinamarca, na Argentina e na França. Eu só fui nele distribuído assim, chamado da autotelevisão. Mas ele é conhecido, nesse sexto baixo pouca tiragem, nesses países, mas é conhecido, ou pelo menos ali. Então, não ficou só a gente essa expansão desse escritor. Bom, ele começou a sair para o mundo com um livro chamado Homem Vermelho. Então, eu botei ele falando numa palestra sobre o Homem Vermelho. Isso aí ele dando uma palestra sobre o Homem Vermelho. Que o Homem Vermelho levou ele para o país inteiro.
né? Ele foi editado em 77, é um livro de contos, cujo primeiro conto se chama O Encalhe dos 300. O Encalhe dos 300 é mais uma vez o norte do Paraná, no coração da literatura budista. É uma história assim. Naquela época, tudo barro. Então, os caminhões são 300 caminhões. Hoje a gente vê 6 empacando na estrada, a gente já fica doido. Eram 300 caminhões empacados por causa da lama, atolados na lama. Em uma semana, vocês imaginam o que aconteceu. Ficaram uma semana encalhados. Era nego xingando, era nego amando, era nego dando pancada no outro. 7 dias, 300 caminhoneiros juntos, que rolou de cachaça, xingar a mulher do outro, enfim. E é um livro, ele é um conto que é a cara do norte do Paraná, o retrato do norte do Paraná. Rubens Bueno sabe disso, que é lá de Campo Mourão, que também é uma cidade de barro, e esse conto abre o Homem Vermelho, esse vermelho, eu não sei o que tem a ver, se é com a terra ou se é ele mesmo. Falar vermelho hoje em dia também é esquisito, né? Então, esse livro ganhou o primeiro prêmio. Esse livro foi editado pela Civilização Brasileira. Bom, falei bastante do livro. Esse livro foi montado também no teatro, pelo Rafael Camargo, em 2017. Foi montado no teatro. E esse livro não, mas o outro que eu vou falar, que é o Terra Vermelha, isso tinha já projeto de filme, aqui o Severo, de filme para cinema. Não sei o que deu, a editora Globo, eu não sei como foi esse negócio de cinema, sei quase nada. Outro que ganhou Jabuti foi o caso da Chácara Chão, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que é também a terra londrina dentro da alma do escritor. Vou contar uma história para vocês. Ele sempre separou o dia em 2 fases. Numa fase ele trabalhava na chácara, na outra ele escrevia, ou vice-versa. Então a mão dele, que tinha aqueles dedos comidos até aqui, ele devia comer muita terra, porque a mão vivia toda roxa. Então ele devia se fartar de terra roxa, né? Com esses títulos todos dos livros dele, e que eu vou dizer mais alguns, já dá para perceber como a vida do autor se transforma de realidade, que ele vivia essa realidade, que ele escutava essa realidade desde quando criança, e ele transformava isso em ficção. Transforma isso em ficção. E a sua narrativa literária, ela tem tudo a ver com isso. É óbvio que ele fala de outros assuntos, a guerra, não sei do quê, mas também outro assunto ligado a ele, porque ele era atirador, né? Não chama tiro de guerra, e ele era todo metidinho, porque ele sabia atirar com espingarda. Então ele era lutador e fez um livro chamado Pela Guerra, editado pela Fundação Cultural de Londrina. Agora o livro, que é especial, e por isso que eu disse que ele vendeu mais de 2 milhões de exemplares, quase 3, esse livro aqui. A Árvore que Dava Dinheiro. É um livro juvenil. É um livro feito para estudantes. Na época ele foi comprado pelo governo, pelo Plano Nacional Bibliotecas de Escola. Não, era PNB. Plano Nacional de Bibliotecas de Escola. E em 2002, eu não lembro o nome do presidente, mas não era esse aí. Não era o ex. O presidente pelo menos sabia que livro não era para queimar, que não era para censurar. É como aconteceu, inclusive, ano passado, em nossa terra, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. Livro comprado por um programa do governo, censurado nas escolas. Quer dizer, um absurdo o tamanho da academia, né, que não somos tão grandes, mas é um absurdo. Esse livro não. Esse livro foi comprado primeiro, 2 milhões de exemplares. Depois a mesma editora, que a princípio era a Moderna, comprou mais 30 mil livros. E depois ele passou para a Ática, que vendeu mais 100 mil livros. Ele comprou para botar no mercado. Isso aqui imagina comprado. Comprado não, nem mentira. Então, esse livro, a história dele é muito legal e também está ligado a tudo isso que a gente viveu. Era uma cidadezinha pequena chamada Felicidade. E nessa Felicidade havia um senhor, um idoso, velho, pequeno, que morreu e deixou como herança uma árvore que dava dinheiro.
Você imagina o que aconteceu naquela cidade. Né? Enfim, uma árvore que dava dinheiro. E, assim, recomendo muito que vocês leiam, que passem, assim, se vocês tiverem filhos, adolescentes ou menos adolescentes, que é um livro que não tem nenhuma sacanagem, como os caras se alegaram recentemente. Né? A única sacanagem era que dava muito dinheiro. Mas esse livro também foi um estouro. Também mostrou quem era o Pellegrini no país inteiro. Vocês imaginam 2.130.000 exemplares vendidos nos palavras. Então, é importante esse livro. Tá? Outro livro importante que mostra outra faceta do Dinho é esse aqui. O Tempo do Seu Celso. O Seu Celso, para quem não sabe, era um pecuarista riquíssimo em Londrina. Ele foi um dos caras, eram 3 empresários, que construíram o Cine Teatro Verde, Cine com Verde, depois virou Cine Teatro Verde, nos anos 70. Tinha dinheiro, cara. Dava mais dinheiro que a árvore lá do dia. E esse senhor, para vocês terem uma ideia da importância dele como pecuarista, ele foi para a Índia, importou o seu lugar do Nelore, e hoje o Brasil está entupido de Nelore. Esse cara ele começou a criação de Nelore no país. E o Pellegrini foi lá para fazer uma reportagem com ele. Está vendo como o jornalismo é implicado, é somado à literatura? E ele queria fazer, não uma reportagem, ele queria fazer folhetos de memória do Seu Celso. Né? Contar memórias do Seu Celso. Quem era esse cara? Aí ele ficou apaixonado pelo Seu Celso. Porque ele tinha algumas características, apesar de não ser rico, apesar de não ser fazendeiro, que o Seu Celso tinha. Honestidade, lealdade, né? Era um cara, segundo ele diz nesse livro, absolutamente aberto a sugestões das outras pessoas. Então, um dia escreveu esse livro. Quando eu vi a capa desse livro, eu falei, pô, mais um livro sobre encomenda, mais um livro pago. Né? E me danei, inclusive ele conta essa historinha, que eu falei, olha essa merda. Aí ele foi lá, mostrou que não era um livro pago. E eu passei 2 dias lendo esse livro e acabei de ponta a ponta. Não para. Sobretudo, esse livro é literatura pura. É linguagem literária, não tem nada a ver com o livro encomendado. Aliás, eu acho também que o livro encomendado, que aqui tem um, sobre o outro senhor, tem que ser literatura. Não dá para fazer livro encomendado como fosse matemática, uma linguagem árida, como a gente tinha na Gazeta do Estudantil. E a Fifi trabalhou lá comigo. Mas a gente brigava também contra a linguagem árida. Isso aqui é literatura pura, sobre uma pessoa do norte do Paraná, sobre um cara que foi para lá e foi o primeiro dono da Catita, que era um ônibus, uma jardineira, que atravessava aquele norte do Paraná e com isso ele ficou rico. Né? Não tinha estrada, mas ele atravessava com a Catita e levava os colonos, os pioneiros. Bom, o outro caso a ganhar, que foi o caso da Chácara Chão, que eu já mostrei, e o outro também, são 3 livros para o público juvenil, né? E um de poema. Ele também engana como poeta também, e é um bom poeta. Eu queria dizer, e eu vou falar mais para frente, que esse livro aqui me deixa, eu vou ter que tomar um monte de água sobre Terra Vermelha. Mas sobre a literatura do Pellegrini, do Dinho, várias pessoas falaram, várias pessoas que entendem muito mais do que eu. O crítico Wilson Martins, que todo curitibano conhece, que todo brasileiro deveria conhecer, era nosso aqui de Curitiba, ele escreveu o seguinte sobre a literatura do Dinho. Domingos Pellegrini é autor de um idioma próprio e de não menos própria visão do homem. Ele tinha essa visão, né? Desse idioma, que é um idioma que é simples, que ele quer sem nenhuma sofisticação, que é um idioma que todo mundo vai entender, era o idioma dele, né? E tinha também as coisas que ele encarava como pessoas que mereceriam respeito. Miguel Chances Neto, que é um outro escritor, também do Norte do Paraná, nascido em Piauí,
mas é que é um grande escritor, hoje reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Miguel disse o seguinte da obra do Dinho. Ele transferiu todo o seu espírito de rebeldia para uma literatura sem firulas, escrita numa língua portuguesa clara, orgulhosamente avessa a normas obsoletas, contestando assim o confuso universo mental da modernidade que torna obscuro pelo profundo, ou profundo pelo obscuro. Isso aqui é do Miguel Sanches Neto. Também é do Miguel Sanches Neto o seguinte: com a poesia tonal de um fazedor de raicais e a perícia de um diretor de cinema, ele faz também vários livros com takes, como fosse filme, sabe? Não vai cortando, não é capítulo, o romance dele, são takes. Bom, ele constrói a perícia de um diretor de cinema. Ele constrói um livro que pode ser lido tanto pelo enredo quanto pelas anotações poéticas sobre chácara, sobre o chão, revelando o seu descompasso entre dois mundos, tão próximos e tão distantes. O nosso ontem esquecido e o nosso hoje de cultivada cegueira. Esse é o Miguel. Bom, eu digo que, de novo, repito que a literatura dele tem a marca marcante, legal, de tudo que ele viveu, em todas as épocas que ele viveu. As histórias, são todas escutadas, histórias escutadas, na pensão, na barbearia, histórias escutadas de picareta, peão, segundeiro, mascate, policiais, bandido, todos os personagens do Paraná, delegados, estão na literatura do Venezuela. Londrina foi uma cidade, como vocês sabem, hoje ela tem 90 anos, mas foi uma cidade criada por 32 etnias. Tinha de tudo, né? Tinha de louco, de ladrão, muito ladrão, prostituta. Londrina foi criada por gente de todo lado, por gente do oeste de São Paulo, por Minas Gerais, onde a prefeitura estava se exaurindo, né? Por gente de fora, de todo jeito. A primeira caravana que chegou lá não foi dos ingleses. Os ingleses vendiam a terra em São Paulo, com a companhia Mergulhamentos do Norte do Paraná. A primeira caravana foi de japoneses, né? Inclusive chefiada pelo Udihara, que é amigo nosso, que estudou com a gente. Não o velho Udihara, ele é avô do Isao Udihara, que foi o nosso contemporâneo de universidade, né? Então o Udihara foi o cara que levou para lá a primeira caravana. Veja como era o norte do Paraná. Os caras vendiam terra em São Paulo e as pessoas iam para o norte do Paraná, que não tinha ponte entre Jataizinho e Londrina, então tinha que atravessar de balsa e tinha uma mata fechada na frente, né? Então os japoneses foram para lá para plantar arroz. Chegaram lá, não tinha água úmida, nem lago, nem nada, aí cuspiram no chão, viu que nascia até cuspe lá, tacaram o café em cima e o café deu no que deu, em Londrina. O café já tinha chegado até o Norte Pioneiro, né? Os paulistas tinham comprado tudo aquilo e já estava inundado de café. Mas em Londrina começou por ali, né? Começou com isso. Os japoneses mudaram o que seria Londrina. Para dizer isso tudo é que Londrina proporcionou um tipo de gente que era diferente, né? Era um tipo de gente que não dava nenhuma importância do sobrenome da pessoa. Eu era Nilson, ninguém sabia que eu era Monteiro. Pellegrini, ninguém sabia nem que era Domingos, era Dinho. Ninguém te perguntava, você é Vítor? Você é Pacionic? Você é Garcia? Não, ninguém perguntava. Porque era uma cidade absolutamente sem respeito, sem um formalismo, sem nada. Nunca vi prefeito lá vestido de paletó, numa reunião de secretário, nunca vi. E nós menos ainda. Mas é uma vacalhação total. Então, essa cidade que nasceu sem respeito ao formalismo, ela é óbvio que era a argamassa da literatura do Pellegrini. Hoje a cidade mudou muito
primeira coisa que eles perguntam lá é o sobrenome. Se você for um Silva, você está perdido. Mora na quarta linha do trem. Se você for um Garcia, você está salvo. Mora na segunda linha do trem. E há aqueles conjuntos todos, talvez boêmios. Londrina mudou muito. E fundamentalmente mudou por causa da economia e, consequentemente, da política. O certo senhor teve 84% dos votos da última eleição. É um absurdo, é um horror. A cidade caiu de ponta cabeça. E é por isso que hoje lá há um grupo de resistência muito grande na arte, no teatro, na literatura, nas artes plásticas. Lá há esse grupo de resistência. Mas é um tanto de gente que eu admiro muito, que eles saem para porrada mesmo. Eles fazem um festival lá chamado Londrix, trazem gente do Brasil inteiro, para ver o Londrix, para participar do Londrix. Eles fazem isso lá. Tem o Festival Internacional do Teatro que traz gente da Inglaterra. Então, esse pessoal continua sendo uma bolha de resistência. A cidade mudou muito. Eu, quando vou para Arapongas, Apucarana, eu passo fora do Londrina, no meio de me contaminar. Mas, enfim, foi lá que eu vi a cidade que eu tinha feito o meu testamento, foi a primeira mulher a me enterrar lá, mas eu já pedi para tirar fora, pelo amor de Deus. Não dá. As obras do Pellegrini, a sua literatura, é permeada pelas relações humanas. Em seus livros, ele ressalta a ética, a solidariedade e a sua visão de mundo. Que tem a visão do mundo com tudo isso embutido. E o Aurélio levantou a mão. Cumprimentando o Rubão saindo depois. Está vendo? Eu acho que a força da literatura dele é a fertilidade. A fertilidade do norte do Paraná só existe terra mais fértil, ou igualmente fértil, nos Balcãs, na Rússia. Não há outro lugar. Nem no Brasil, não é nenhum. Aquela tira de terra roxa do norte do Paraná é riquíssima. Ali eu falei com um exagero, mas ali se cuspir, nasce pé de cuspe. Infelizmente hoje, está tudo tomado por soja, tudo tomado por veneno, obviamente. Tem soja plantada até em quintal de igreja, porque a igreja no fundo é assim, soja. Então, mudou o norte do Paraná também, tá? Mas Londrina, Rubens sabe, o pessoal mais idoso que morou lá, que passou por lá, era um cafezal de 200 quilômetros. E de Londrina até Paranavaí, até a cidade da Fifi, que era Santa Cruz do Monte Castelo, perto do fim do mundo. Tinha café onde se fosse. Né? Tinha café plantado na rua, na Avenida Paraná. Enfim, isso acabou. É outro tempo. E a literatura dele continua forte, que ele está com o coração com a alma lá, naquela bandeira. Eu acredito nisso, eu não sei se ele me endossa. Agora eu quero falar de um livro, estou falando para cacete, chamado Terra Vermelha, que para mim é obra-prima dele. Ele veio lançar uma outra edição essa aqui foi uma edição lançada pela Moderna. Aí ele veio lançar uma outra edição aqui no Rio, e eu estava na fila de autógrafo, e veio uma menina de televisão, não lembro qual televisão, me dizendo que eu achava desse livro. Eu falei, é a obra-prima dele. Nunca mais vai escrever um livro como esse. Aí a Cleusa estava comigo e falou, como você faz um troço desse? Você está menosprezando a capacidade do cara. Eu falei, não vai. Esse livro aqui não vai escrever igual. Esse livro é a história da colonização do norte do Paraná. Os personagens chamam, não por acaso, José Pellegrini, que é a nossa Pellegrini, e Tatiana. É óbvio descobrir de onde veio esse casal. Né? Vieram de Capivari, no estado de São Paulo. Agora, o que eles sofreram em Londrina, eles chegaram numa clareira no meio da mata. Como todos chegaram numa clareira no meio da mata. Né? Então, eles sofreram tudo aquilo, aquelas dificuldades, quem trabalhar dia e noite, né? Tudo que o norte do Paraná, a saga do pioneiro norte paranaense, está aqui nesse livro. Esse livro, para mim, é o Érico Veríssimo,
do norte do Paraná. Como o Érico Veríssimo escreveu, muitos livros que a gente conhece, que são antológicos, que são os livros que mostram o Rio Grande do Sul, esse livro mostra o norte do Paraná. Por isso, para mim, ele não vai escrever, ele não vai conseguir escrever outro livro que seja uma obra-prima dele. Nesse livro tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é o seguinte: a linguagem coloquial é tão forte que vira uma linguagem inventiva. Então, essa ideia dele, né, puxar da fala mesmo, parece que ele encontra, de certo modo, algo do James Joyce nesse livro. Ele cria, o Hernandes queria falar isso. Ele cria em cima daquilo que ele viu, que é uma coisa simples, né? Muito simples, assim. Se você ler o livro do Pellegrini, eu não digo qualquer um, não disse qualquer um, mas uma pessoa vai entender, né? Porque é um livro feito com a linguagem que esses caras falavam lá. Né? Não é fácil fazer isso. Né? Acaba virando livro de pornografia ou não. Agora, ele fez isso. E isso aqui é uma prova disso. Enfim, o norte do Paraná, que é novo, no Rio só tem 90 anos, ele também é extremamente complexo. Né? Então, há outro livro, o mesmo tema do Terra Vermelha, que é um livro de outro cara chamado Rodrigo Garcia Lopes, que fez um livro chamado O Trovador, que eu recomendo para todo mundo. Para todo mundo. O Trovador é uma outra escala, é um outro tipo de gente que o Rodrigo vai gostar. E é o mesmo nome do Paraná. E é a mesma época. Então os personagens acabam se misturando entre o Pellegrini e o Rodrigo. Os dois livros são maravilhosos. E existe um outro livro de um professor da universidade chamado Noites Ilícitas. Noites Ilícitas é que todo mundo pensa que Londrina sempre foi uma cidade libertária, maravilhosa, que todo mundo podia fazer o que queria, que era uma cidade do sonho. Londrina, nós tivemos o privilégio de viver a melhor fase de Londrina. A nossa melhor fase de vida, nós éramos adolescentes, depois jovens, depois adultos jovens, e nós vivemos a melhor fase de Londrina. Londrina, lá atrás, esse livro prova, As Noites Ilícitas, as pessoas que eram ricas na cidade, por causa do café, e construíram um cinema com o negócio de vender ingresso de mármore, né? O balcão de vender ingresso lá é de mármore, para ter uma ideia, era um Fausto que era aquilo lá. Ele tinha muita riqueza. O café criou uma categoria, uma classe de gente, pode dizer classe, rica, muito rica. E esses senhores frequentavam meretriz todas as noites. Né? E as senhoras ficavam muito loucas, mas eram senhoras de sociedade, não brigavam com seus amigos. Só que as senhoras foram muito irritadas que as prostitutas acabavam se confundindo com elas na rua. Então, Noites Ilícitas é o quê? É mostrar como as pessoas daquela época foram afastando as prostitutas do seu convívio. E com isso, o delegado desceu o cacete nas mulheres. Os dois jornais da época, nós que somos jornalistas, temos responsabilidade nisso. Tanto a Folha de Londrina, como um jornal chamado O Combate, que era do Marinósio Neto, autor de Você Pensa que Cachaça é Água, batiam demais nas mulheres. Que as mulheres eram para ser expurgadas da sociedade, tiradas ali. Tanto elas foram sendo tiradas, que elas criaram uma cidade paralela, que a zona em Londrina tinha 4 quadras. Era casa pra cacete. Eu falei, quem que é o prefeito daqui? Quem que é o prefeito daqui? Porque era uma cidade. Mas isso demonstra que Londrina teve época tão dramática, tão... deu o nome que teve, que foram afastando pessoas. Foram levando pessoas para jogar para a periferia. E hoje nem existe mais. Um prefeito derrubou todas aquelas casas e fez uma rodoviária em cima, terreno, uma rodoviária cujo primeiro projeto nasceu do Niemeyer, depois o outro prefeito que substituiu o Beninati, que construiu ela, era o Wilson Moreira, que nem para
nem para rezar em alemão, ele rezava assim. E aí ele cobriu a rodoviária, que é um imenso redondão assim, com um teto de zinco, sei lá o nome daquilo, muito horrível. A rodoviária é mais quente que o inferno, mais do que eles economizaram. Então, eu acho que era isso que eu queria dizer. Assim, eu queria dizer que o Pellegrini lida bem, escreve bem em todos os gêneros. Todos os gêneros. Não é só romance, não é só poesia, não é só livro juvenil, não é só haikai, porque também tem livros de haikai, tem aqui o haikai caipiras, tem aqui um livro chamado Gaiola Aberta, tem aqui os meninos, que depois se transformaram, os meninos crescem, tem aqui uma questão de honra, que ele usa aqui a sua experiência de atirador, né? Enfim, tem aqui, eu gostaria até de as pessoas poderiam, só para conhecer, não trouxe, porque não tem todos os livros, tem morto, tem um de cada um, então não posso dar livros. Depois eu vou fazer um sorteio de livros, mas não são desses, não são tão bons como esses. Uma pergunta. Como você vê o fato de Londrina ter produzido tantas mentes brilhantes na literatura, na arte, essa potência que Londrina se tornou, que foi reconhecida até pelo Pinski e tudo mais, depois até tem uma geração logo após de vocês, né, que você citou, Vitor Garcia Lopes, Maurício Arruda Mendonça, Márcio Losnak, uma galera, Nelson Capucho, a Cris, que é a dona do Londrix, né? A Cris, como editora também. Agora tem uma gurizada lá da Grafatório, que é impressionante o que eles estão fazendo. Mas Londrina, tão nova, tão jovem, que foi por barro, e desse barro se ergueu, né, com tanta exuberância. Essa pergunta foi maravilhosa, que eu procurei o que eu ia falar. Já não dá mais para o nos anos 70, com a nossa querida ditadura militar, em Londrina, se formaram vários grupos e todos eles não se largaram. A cachaça era a mesma. Todo mundo bebia à noite no mesmo boteco, ou comia junto à mesma feijoada, uma churrascaria que tinha lá, chamada Churrascaria Campo Grande. Para todo mundo junto. Bom, em Londrina, esse povo todo do teatro, né, nas artes plásticas, aqui no Cambé, Zé Antônio, Letícia Faria, Na música, o Henrique Guarnal. a música, esse povo todo que a gente já falou, esse povo todo vivia de mãozinha dada. Era todo um bando só. Não bastasse isso, em Londrina, nos anos 70, baixaram os médicos que eram de São Paulo e que fugiam da ditadura de São Paulo para Londrina, 5 médicos, 6 médicos. E esses caras foram tão importantes para a arte, para a literatura, para o desenvolvimento de tudo lá, como foi esse bando que fazia as artes. Esses 6 médicos, para vocês verem a pouca importância que eles tiveram, criaram o SUS. Que é o sistema de saúde mais perfeito do mundo. Não há igual. Nem os Estados Unidos conseguiu criar um igual. E esses caras criaram dentro da Universidade Estadual de Londrina. E esses caras, inclusive um deles era pintor, o Geolais, o Lúcio Geolais, era pintor, e esses caras tinham uma convivência entranhada com esse bando que fazia arte. A minha médica, inclusive, eu tenho diabetes faz 56 anos, 58, 57. A minha médica era a Leocádia, e ela era a primeira a me convidar para pegar uma cerveja. Não achou, porque falou, mas Leocádia, vamos, que ela fazia parte desse bando de médicos. Então juntou tudo isso em Londrina, e como todo mundo era anti-ditadura, no jornal, no movimento estudantil, que foi o mais aguerrido do Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida disso, juntava tudo. E aí nasciam as pessoas que faziam arte. Nasciam o Itamar,
né, o Itamar e o Arrigo falaram, nós vamos fazer música tonal, música com muito, todo mundo já faz. Vamos fazer música que não tem pé nem cabeça e vamos. Então, nasceu... E o acesso às referências externas, assim, sei lá, literatura feita na Europa, como é que chegava ali em Londrina? Existia, só que, como vocês todos sabem, o norte do Paraná é ligado a São Paulo. Claro. Eu acho que é esse o ponto. Esse é o ponto. A proximidade com a maior cidade do Produtor, país. né? Né? Wilson não era ligado com Curitiba, nunca. Não, Wilson, e o papel da UEL nesse processo todo, uma universidade nova? Ótimo. Eu vou fazer essa ligação, tá? Depois. Você e o Toninho. Bom, Londrina nunca foi ligada a Curitiba. Né? Tinha um babaquice que era, vamos dividir o estado, aí Foz do Iguaçu também queria dividir, aí o Paraná ia virar 5 estados. Uma coisa boa, diga-se de passagem, muito boa que o Braga fez, foi a Estrada do Café. E aí ligou, né, Londrina a Curitiba. Os londrinenses lá diziam, com muito preconceito, que Curitiba não produzia um pé de café, um pé de alface, enquanto lá no Paraná dava comida para cá. Era uma idiotice, mas com certa verdade, porque assim tinha outro tipo de coisa. E o Lerner quebrou isso. O Lerner criou a cidade industrial, e se não fosse a industrialização, hoje nós estaríamos morrendo de fome. Porque a soja não era democrática como era o café. A soja não é. A soja criou o oásis. O café não. O café tinha 1 milhão de colonos trabalhando na roça, na terra. Então, essa ligação de Londrina era com São Paulo. Eu sou corintiano antes de nascer. Aqui eu sou atleticano, sou uma coisa dos meus filhos. Mas eu sou corintiano antes de nascer, pela ligação com São Paulo. A gente não vinha para cá. Eu morei aqui quando era menino, até joguei no infantil do Atlético, mas era um Curitiba para nós. Aí, em 82, quando o Richard foi eleito governador do estado, aumentou essa ligação. Mas a influência que a gente tinha no título era São Paulo. São Paulo nós íamos para a livraria, nós saímos em 5, sabidão de Londrina, nem estudamos, e fomos fazer vestibular, fomos de trem, fazer vestibular na Casper Libero, de comunicação. Acha que algum dos 5 passou? A gente podia ter escolhido Curitiba, que também já tinha. Mas fora essa proximidade com São Paulo e essa influência grande que São Paulo teve em relação a Londrina, você mencionou aí quantas etnias que fizeram, que construíram? 32 etnias. Então, essa variedade toda é que trouxe, vamos dizer assim, uma pujança de linguagem, né? E da quantidade acaba subindo a qualidade. Isso que o Leminski falava também. Você vai a Londrina, tem um teatro ao lado de um templo budista. Aí no teatro eles falam poesia que é feita no templo budista. Então esse mexido, né, aconteceu lá. Na universidade, respondendo para mim, o primeiro reitor que houve na universidade era extremamente democrático, né, Ascenso Garcia Lopes. E ele ia buscar os professores que ele achava melhor para dar aula de filosofia, literatura, medicina. Ele trouxe os caras de São Paulo. E isso tornou a universidade também diversa, rica nesse sentido, né? Eu briguei muito com os professores, e tinha um padre lá que quebrou um pau, tanto que ele me tirou do curso de História. Ele também levou para mim. Mas, enfim, era a diversidade que existia no Londrina. E na UEL, os estudantes se organizaram de uma forma, eu participei disso então também, não consegui falar, de uma forma aguerrida, briguenta. Se a gente falasse ditadura, o pau cantava. Em todos os centros da universidade. E a universidade, a não ser depois que chegou o senhor Oscar Alves, esse amigo da cultura. Aí era nego preso, era nego. A palestra nossa foi impedida pela polícia, ninguém podia entrar na palestra. A posse em que eu tomei posse lá como presidente do Diretório Central dos Estudantes, esteve muito ameaçado de não sair, porque os caras todos ameaçavam jogar bomba em cima dos comunistas, essa conversa que atravessa o tempo e ninguém aprende nada, né? Mas
nós mudamos o lugar da sede, mas nem no bairro deles, porque na faculdade tinha muito dedo duro mesmo, 2, 3 em cada sala de aula. E a gente gozava deles, tirava sarro. Mas os caras eram dedo duros, que falavam para federal. Bom, nessa posse que eu estou falando, eles disseram que iam jogar bomba lá, que seria no Teatro Universitário. Aliás, na boca do bode foi no Teatro Universitário. E aí a gente falou, pô, o que a gente vai fazer? Né? Vamos matar a gente aqui. Aí, peraí, então, do lado de um clube chamado Canadá. Pô, vamos lá conversar com o presidente do Canadá, e vamos ver se ele deixa a gente fazer a posse. Aí a gente dá uma barriga para esses caras. E o cara deixou. E foram centenas de pessoas. Só de familiares nossos devia ter uns 200 caras. E aí, de madrugada, a gente tinha preparado, isso tudo que eu estou te falando, Toninho, para poder responder. Por quê? De madrugada, a gente tinha preparado um discurso baseado no estudo, né? Abaixo exame obrigatório, abaixo 69, abaixo não sei o quê, abaixo... Na madrugada, nós ficamos sabendo que haviam sido presos. Tinham sido presos em Londrina 7 pessoas. 2 eram nossos professores da universidade. Então, de madrugada, a gente tinha um tal de conselho, que a gente falava de não sei o que democrático lá, como é o nome, Ciro? Era democracia, eu não sei o que democrático. Era a junção de um núcleo safado, juntava com aquele núcleo safado, e ia discutir democracia. Nessa, de madrugada, a gente escreveu um outro discurso, nesse conselho. E o desgraçado aqui tinha que ler esse discurso. E o discurso era pauleira, era cacete na ditadura, denunciando. Denunciando o desaparecimento dos nossos professores, e a gente queria saber onde estavam os nossos professores. Um deles era o médico, o Nelson Rodrigues dos Santos, que vocês devem conhecer. Esse cara é um monstro. Né? E a gente, o discurso foi assim. Nós discursamos assim. Então, tinha a universidade que te dava a liberdade de você poder se organizar em diretórios. Nós ganhamos a eleição em 12, todos os diretórios que tinha. Tinha que criar coisas para mudar o próximo lugar. E tinha que criar literatura, música, enfim. Era uma resistência. Né? E a Universidade Estadual de Londrina, diga-se, sempre foi, o senhor Oscar Alves, daqueles que ou sucederam, o Pinotti. O Pinotti foi o cara que mandou arrebentar a CFPC. A universidade sempre foi no núcleo de criação em todas as áreas. Né? E eu acho que foi por isso. Juntando essa rebeldia de Londrina com essa possível liberdade na universidade. Então agora eu estou aberto para qualquer pergunta. Quero mostrar. A minha salvadora. Eu cheguei aqui e não sabia nem que era cabo HDMI. Há algumas fotos que são mais recentes. Essa aí eu quero deixar para o fundo. É o amor. Essa é a herança de Maria, que eu já falei para vocês, que é um livro que ele fez, inspirado totalmente na mãe dele. É ficção inspirada na mãe dele. Depois, ao final da vida, para vocês terem uma ideia, ela já estava bem velhinha, e a grande atividade dele era fazer massagem nos pés dela. E isso está no livro. Ficcionado, obviamente, mas isso está no livro. Obrigado. Agora vem umas fotos nos rodamentos. Essa foto eu ia deixar por último, porque aí é a cara de velho. Né? O Dante também é muito velho. É deslizado, mas ele parece um ciclo. E isso aí foi uma coisa, um almoço depois da academia. Agora tem umas outras mais. Tem outras ainda. Isso aí também a gente vivia sempre meio agarradinho, né? E ele sempre me criticando e eu criticando ele. Era uma mudança. E depois tem uma outra que eu estou de coisa linda. Conversando com ele. Esse aí também, né? A gente sempre falou, aqui no nascimento, a gente sempre falou um com o outro, e não só nós, aquele grupo todo que eu falei para vocês,
se conversava muito, se encontrava muito, fazia grandes sacanagens junto, mas era um grupo de pessoas que dá o que o Toninho falou. É aquela argamassa lá de gente que virava aquilo. E aí a gente está conversando, um vestido bonitinho, um creminho de preto, só para mim, né? E tem mais uma que é de lançamento de livro, se não acharam, não tem ninguém. Aquela que está de camisa. Não, a minha que está de camisa amarela, cor de abóbora. Isso aí, a gente continuou conversando, isso aí foi um lançamento de livro meu, em Londrina, e ele foi lá, agora assim, a Dalva. Meu amor, mostra a Dalva. A Dalva é a mulher que agora é a mulher do Peregrine, e acho que é a mulher que ele sempre sonhou. E ela é espetáculo. Ela é espetáculo. Eu diria muito melhor que ele. Ela é uma mulher, é uma professora que vive com ele, que faz as coisas que ele gosta, ou junto com ele ou não, respeita o trabalho dele, de escritor, faz a correspondência dele. Esse vídeo que ele mandou foi ela, que eu para mim nem para mandava. Ele gravou, mas ela que mandou. Então a Dalva é uma mulher que casou, isso independente se casamento oficial ou não, casou com o Dinho. Vive com ele na chácara, com o cachorro e com o neto. E com a filha, que estava aqui chamada Luana, que é charada minha filha. Mas enfim, eu deixei por último, pedi para a Laurinha deixar por último, para mostrar que esse cara também, em casamento, deu certo. Pelo menos o último, né? Com os filhos, mas o último deu certo. Então, gente, perguntem. Eu choro. Tinha várias coisas para falar, mas vou fazer duas só para dar oportunidade para todo mundo. Primeiro, essa grande vantagem do livro infantil Árvore que dava dinheiro, tem uma explicação histórica, porque na literatura infantil os anos 70 são os anos em que nasce efetivamente no Brasil uma pujante literatura infantil, feita por pessoas que vão trazer um cotidiano do Brasil para dentro da literatura infantil, que não é só, deixa de ser apenas uma história de mágicas, né? de castelos, princesas, coisas que se passam num abstrato e vão olhar para o chão da terra, né? Na linha do Monteiro Lobato. Então, o livro do Domingos vai trazer uma face do Brasil, que é uma face interiorana, que casa perfeitamente com essa nossa raiz lobatiana dentro da literatura. E isso explica o enorme sucesso que ele teve. E no livro que correu aqui, Os Meninos, tem um dos contos que eu acho um dos mais hilarantes contos dentro da literatura infantil, e que é uma coisa assim lindíssima, que é contando a história, um narrador é uma criança de 10 anos, que vai contar a sua história de conhecimento do mar. Ele sai do interior do estado, chama Minha Estação de Mar, e que é uma coisa assim maravilhosa, contada assim a conta-gotas, né? O que é aquela viagem, que é aquela expectativa de chegar ao mar, mas de uma família que está dentro de um automóvel, com criança pequena, com aquele calor, com aquela demora e tal. E é assim, de um humor maravilhoso. Né? E devia ser um Fusca azul. Devia ser um Fusca azul. Desgraçado. E aí, juntando essa história de criança dentro do carro e tal, eu me lembro que nós fizemos uma viagem a Cruzeiro do Oeste. Meu avô plantava café em Cruzeiro do Oeste e a gente foi visitá-lo depois de muitos anos que ele estava lá e que a gente não se via. E fomos, meu pai e minha mãe, 5 crianças, dentro de uma rural indo por Ortigueira. É uma cidade que eu nunca mais esqueci na minha vida. Chegando a Ortigueira, nós pegamos uma chuva, lama, caminhões parados, passamos a noite na estrada, a gente não conseguia
enxergar nada, evidentemente, mas também não conseguia sair do lugar, o carro completamente atolado. E graças aos caminhoneiros que também estavam ali naquela lama, conseguiram tirar, guinchar, de alguma forma, a rural, e nós passamos e fomos visitar meu avô, que, por coincidência, alguns anos depois, não deixou de ser rico com o café. Por causa da geada negra, ele perdeu tudo que tinha, morreu de coração por causa dessa geada. Como o Paraná, Exatamente. Eu acho que são nossas histórias que o Domingos Pellegrini conta aqui. a primeira fase da tua introdução, eu concordo absurdamente e agradeço que você disse isso. Na segunda parte, eu só queria dizer que essa estrada que eles foram, por isso que o Negrara foi importante, era a estrada do Célio, e só tinha essa estrada do Célio, que é bicha assim, perigosíssima, aí passa por São Ortigueira, São Jerônimo, até chegar no norte pioneiro. Rubens também conhece bem disso. Manuel Ribas, passa por Piraí do Sul, né? Piraí do Sul, né? Ah, Piraí do Sul, sabe por que ele está lembrando isso? Porque ele era de lá. Já a família também parte Foi a primeira estrada de integração. Quando eu fui de Curitiba para Londrina, devemos ter demorado, sei lá quantas horas. Nós éramos 4 filhos, eu era o melhorzinho deles. Nós era tudo perdido. Os 4 filhos atrás de um Fusca, quebrando o pau pela estrada do Célio. Meu pai, de motorista, sem carro. Então era essa riqueza, o arte que faltava a literatura brasileira atender esse público. O Dinho, ele viu tanto isso que ele fez os meninos e os meninos que crescem. E havia uma lacuna na literatura brasileira. E aí começou a ser preenchido essa lacuna. Eu seria absolutamente incompetente para escrever um livro para Se você me permite mais um pouquinho, a ligação da Universidade Federal do Paraná com a UEL e com a UEM. Quando eu ouvi você dizer assim, o Domingos Pellegrini vai fazer o curso de letras em Assis. Então, a ligação de Londrina e Maringá, as universidades, né, de Londrina e Maringá, tem uma ligação com Assis muito maior do que tem uma ligação com a Federal. E eu, assim, tenho no meu currículo uma coisa que me orgulha muito. Dentro da área de letras, não sei as mais, da área de letras, eu fui uma das pioneiras em fazer a ponte entre Curitiba, Londrina e Maringá. Porque assim, eu estranhava muito a ligação que nós tínhamos com São Paulo e Rio de Janeiro e não tínhamos com as nossas universidades estaduais. Depois, Paranaguá, eu fiz essa ponte toda. E realmente é uma coisa que impressiona. Como é que nós temos uma riqueza literária, uma produção literária, uma produção científica na universidade, e a Universidade Federal do Paraná está alheia a esse contínuo. Esse é um problema para nós. A gente, no dia da Nacional, nós tínhamos uma semana chamada Semana de Atualidade. E nós levamos vários cientistas aqui da Federal para falar, geralmente com a Polícia Federal que fechou as portas, arrombaram, a gente levar. O Newton, não, a filha de Vermelho veio conversar com a gente na academia. Bom, daqui a pouco eu lembro. O Estado do Som. Estado do Som. Estado do Som. Um Brigarela, vários cientistas que foram para a Universidade de Londrina para dar palestras por culpa do TCE, ou seja, pelo mérito do TCE, que não tinha nenhuma conexão. O Pellegrini foi fazer a especialização em literatura em Assis, na Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de São Paulo. Então, infelizmente, a gente tinha essa barreira. Mas é uma questão
política também, porque eu vejo que eu fiz jornalismo na UEL na década de 90. E o vestibular da UEM, da UEL e da Federal era no mesmo dia. Então eu fiz, e não tinha jornalismo em Maringá, né? Então ou era aqui ou era em Londrina. Então eu e o pessoal, a gente fazia o vestibular de manhã em Maringá, viajava na hora do almoço para fazer a tarde em Londrina e optava, ou você fazia lá no norte, ou você fazia na capital. Quer dizer, isso também impedia que as pessoas viessem de cá para lá e também pudessem fazer esse contrabando cultural, né? Não é verdade. Hoje eu acho que... Isso já na década de 90, quer dizer, não sei depois como é que ficou, mas na minha turma de jornalismo tinha 3 pessoas do Paraná, mas tinha tudo de São Paulo. Então, Era 20 vagas, né? Houve uma prova de informações que hoje ainda é difícil. Hoje ainda. Para você ter uma cunha para entrar em algumas entidades aqui em Curitiba, é difícil. Né? Eu não posso reclamar de nada. Curitiba me recebeu. Mas há muita gente que para vir para cá, ou daqui para lá, ainda não tem estrada do café. É um horror. Né? A gente que é do norte do Paraná é mais fácil, que a gente engane em Maringá, engane em Cascavel, engane em Campo Mourão. Mas agora a pessoa que vai daqui para lá é mais difícil. A pessoa que, graças a Deus, faz isso, que parece faz isso em tudo, é um Cicorim. Isso é uma loucura, é um avião. Eu não sei se cidade a Lucila foi aí. Inclusive aqui no Paraná. Era uma galinha corredeira para escrever e é um avião para voar no Paraná, para São Paulo, pelo mundo. Aliás, eu queria convidar vocês, a próxima palestra aqui será dada pela Lucila. Então, venham. Ela não é brincadeira. Queria só... Paulo Vitor está aí também. Tudo quanto é marginal que tinha no Rio. Não, é só um comentário sobre esse fato. Foi a criação da Feira do Livro Cidade de Curitiba, que teve um precursor importante, eu acho. Quando eu estudei no Colégio Nossa Senhora Medianeira, nos anos 60, havia um escritor, um padre que era escritor, o Afonso de Santa Cruz, todo mundo conhece, o padre Afonso Gessinger, que criou e fez acontecer aqui em Curitiba a primeira feira intercolegial estudantil do livro. Vieram colégios de toda a parte, organizaram uma enorme feira e teve um sucesso extraordinário. Esse mesmo modelo foi replicado em várias capitais do país. E acho que foi uma ação de grande importância naquele momento ali, porque se procurava justamente estimular a leitura. E tinha que começar por onde? Pelos jovens. Essa conexão que o padre tinha com as editoras, e com os colégios, e com todo esse mundo da atividade estudantil, fez com que acontecesse esse evento que se replicou por vários anos. Hoje a gente não tem padre, mas a gente tem o SESC. Eu acho incrível que essa ideia tenha sido perdida. Chamava-se Fiel, Feira Intercolegial Estudantil do Livro. Era armada na Praça Osório, com a participação de umas 50 escolas, mais ou menos. Cada uma tinha a sua barraca e tinha a venda ali, livros dirigidos ao público estudantil. Hoje a gente tem, eu preciso falar disso também, porque é um acadêmico também que promove isso, que é o Darcy Piano. O SESC promove a feira Semana Literária. Semana Literária do SESC. Foi uma beleza, esse ano foi Lumon, com editoras, 1000 livros com bambu. E isso tudo, Paulo, deve ter nascido dessa feira. Eu não tenho dúvida disso. Isso vem Falando em 1962. 62, eu não tinha nem nascido. Pois eu estava lá na feira. Eu já era mãe.
aproveitar o ensejo e perguntar para você também como nasce o romancista em você, porque o jornalista ficou claro aqui pra gente, mas você com toda essa influência, vivendo esse ambiente, não sei se você começou na poesia, na crônica, e aí nasce também o romancista, o escritor mais profissional, digamos assim, da literatura, e menos do jornalismo e mais da literatura. Como é que foi esse caminho teu? Eu gostaria de pensar algum dia para ficar trabalhando no jornalismo. Tem lugar também, que não tem mais jornal, televisão, merda, enfim. Mas Lepré é o seguinte, nasce daquele bando de gente que começou a fazer poesia. Nasce de a gente ter ido para Paranavaí, lá tinha um festival, tem 60 anos o festival. Festival de Música e Poesia de Paranavaí, o FEMUC, que aliás você recebeu lá na biblioteca de um espetáculo. E tem uma grande amizade com o Torrente, né? Tem uma grande... Bom, eu também tenho, o cara lá, eu não sei quem é, bom de quem é, né? Mas enfim, nasce disso. Nós íamos para o FEMUC, como eu disse, naquele Fusca Azul, e tinha 10 prêmios no FEMUC que a gente ganhava tudo. Ganhava tudo. Aí a gente falou, pô, será que a gente sabe escrever? E lá não tinha só gente ruim na comissão, tinha o Social, tinha o Wilson Bueno. Então, a gente ficou pensando, mas sabemos escrever. E começou a estimular isso. E também estimulava isso a nossa convivência. Né? Era com poesia, era com folheto mimeografado, etc, etc. Aí, em Curitiba, em 1984, eu escrevi um livro de crônicas chamado Curitiba Visto por um Pé Vermelho. E esse livro saiu com cumplicidade da Maí, mulher do Dante, que ela foi lá que fez a apresentação e tal. Esse livro saiu, eu falei, agora eu virei escritor. Agora eu tenho um livro na mão, agora só falta ter um filho, que já tenho 3, e plantar umas 15 árvores, já plantei. Mas aí dá uma mudança na pessoa, eu tenho um livro. Né? Tem pessoas que acham que tem livro e não tem nada, mas eu tenho um livro, no caso. O segundo livro que eu escrevi foi pela Secretaria de Cultura do Estado. Era um livro chamado Simples, era um livro de poesia. Eu dei as poesias para o, e a Fifi conhece bem, um cara chamado Cláudio Laquini, que era o nosso chefe na redação da Gazeta Mercantil. O Laquini, eu falei, pô, tem que fazer um livro. Eu falei, onde eu vou fazer livro? Não tem dinheiro nem tal. Vai sair aquele Pé Vermelho Visto Coletivo, eu tive que apelar para a Fundação Cultural, que editava o Leite Quente. Aí levei lá para falar com a Gilda Poli, que era a secretária de Educação e Cultura. Ela falou, não, nós vamos editar. E aí saiu o segundo livro. Aí você fica pensando bestamente que é escritor. E o jornalismo sempre me acompanhou. Né? 53 anos de vida. E aqui tem alguns que foram meus amigos dentro de educação. O jornalismo não desgruda, o Hélio sabe disso. Aí está com 15 anos, não desgruda o jornalismo. Não tem jeito. O Hélio foi um brilhante professor federal. Os jornalistas tinham que pedir bênção, principalmente alguns atualmente, que acho que são o rei da cocada preta, deviam pedir bênção, pedir aula, como é que é, né? Então, a Laurinha está me falando ali, que oração, Laurinha? Não, vamos sortear os livros também. Sim, mas eu fiz uma besteira tão grande. Eu botei só os numerinhos aqui e o outro numerinho, que é o cara que eu número. Você só fez os 3, só o seu. Você vai sortear para você mesmo. Você olha para cima. A gente vai sortear com base no número. Gente, por favor, é tão importante para que tenhamos todo mundo aqui registrado para ficar na história da academia. Então, quem não assinou ainda, na saída nós vamos deixar essa prancheta ali fora para que vocês possam assinar, tá? Só que já tem mais 16 mais pessoas. Mas assim, ó, quem adivinhar o número que o Nilson está pensando, vai ser sorteado. Vou passar para você o plano e daí Quem adivinhar o número que eu estou pensando vai ganhar um livro. Ó, esse livro aqui, Lasca de Costela, tem 3 exemplares, né? De quanto a quanto? 30. Eu não vou contar, senão. Número de Não, mas dá um livro.
Quem falou? Toninho ganhou um livro. É a sigla do. Como é o nome do cara lá mesmo? Agora, outro número leva outro livro. 27. Não, dançou. Calma, Jaqueline, você já tem esse livro. 32. Também dançou. 15. Começa com, eu vou falar o número, eu pensei, 55, mas não tem nada a ver. Aí você ganhou. Porque você estava pensando. Não, não ganhei, vou ganhar depois. Mas como que você vai falar o número se as pessoas Não, não acertaram 32 palavras. 6. sorteio? 6. Não, mas vocês quem é? O Mauro? Mauro, tá aí? Tá aqui, isso aqui, ó. Mauro, você merecido, gente. Mauro. Mauro merece. Ah, ela também merece. Agora mesmo. O último que está escrevendo é 27. Não sei. Não, é a Marta, daí não vai. Não, Marta. A Marta não vai. Tem muito dinheiro. Pega o outro. Pega o Pega o outro. Número 10. 10. Ah, não, Paulo Vitor não vai. Mais um número, é o Paulo Vitor, não Paulo. Sabe que esses caras são desde a palestra.